Primeiro livro de Samuel, capítulo 11, diz assim o texto. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco, e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhe respondeu: farei aliança convosco, sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul, quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os territórios de Israel, por intermédio de mensageiros que disseram: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque dos filhos de Israel, havia 300.000, dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-os aos homens de Jabes, estes se alegraram e disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós outros. Então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Sucedeu que ao outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigia da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-os aqui, para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal, e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Oremos. Pai Santo e Deus bendito, queremos exaltar o Teu nome, queremos agradecer o privilégio de estarmos reunidos na manhã do dia do Senhor, a fim de exaltar, Pai, a Tua majestade. Queremos rogar ao Senhor que por meio da palavra bendita do Senhor, o Senhor venha falar ao nosso coração, tratar conosco, que o Senhor cumpra em nós o Teu querer nessa manhã, para a Tua própria glória. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. O propósito de Deus para a sua vida é a santificação, é tornar você semelhante ao Senhor Jesus Cristo. E o Senhor irá usar todas as circunstâncias pelas quais você irá passar, tudo aquilo que você irá enfrentar na sua vida, a fim de cumprir o propósito de formar em você a imagem do Senhor Jesus Cristo. E é nessa perspectiva que você precisa entender, então, o texto de Romanos, capítulo 8, no verso 28, quando Paulo diz àquela igreja: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito que Paulo colocará aos romanos é exatamente esse:
ser parecido com o Senhor Jesus Cristo. Tudo que envolve a sua vida será usado pelo Senhor a fim de santificar a você. Isso quer dizer que até mesmo circunstâncias adversas, tribulações, serão usadas pelo Senhor para o bem dos crentes. E você precisa, no meio destas circunstâncias, aprender e crescer muito acerca do conhecimento de Deus. No sermão anterior você viu que você não deve rejeitar ao Senhor. Você não deve rejeitar o Senhor porque essa é uma grande afronta ao Deus que salvou a sua vida. Você não deve rejeitar ao Senhor porque não há outro como o Senhor. E isso fica claro quando você olha para a vida de Saul. Saul é aqui neste momento a esperança de Israel. É o rei que foi colocado pelo Senhor diante do clamor do coração do povo, dizendo: queremos um rei que vá à nossa frente e que lute as nossas batalhas. Aparentemente, Saul sobressaía a todos. Mas você percebeu no texto que ele era fraco. No dia da sua coroação, ele está ali escondido no meio da bagagem. A sorte cai sobre ele, as pessoas procuram Saul para coroá-lo, ele está escondido. Deus é quem tem que dizer, ele está ali, debaixo da bagagem. Depois disso, alguns do povo, ou a maioria do povo, se alegra e diz: viva o rei! Mas alguns estão olhando de fato desconfiados. Como é que um homem desse pode nos salvar? E o texto que eu li nessa manhã traz um momento na vida de Israel, que era exatamente um momento que foi temido pelo povo. O povo vai entrar em guerra. Lembra do pedido? O pedido do rei que fosse adiante deles para lutar as suas guerras, tinha como pressuposto: nós vamos enfrentar batalhas. Haverá problemas. Nós precisamos de um rei que vá à nossa frente. Era exatamente para este momento que eles estavam pedindo o rei. Só para você lembrar, volte aí as páginas da sua Bíblia lá no capítulo 8 e veja o que eles dizem no verso 19. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós, fazer as nossas guerras. Lembra do contexto? Deus advertiu o povo sobre como seria um rei semelhante ao rei das outras nações. Ele não serviria ao povo, ele se serviria do povo. E ainda assim o povo está dizendo: mas pelo menos teremos alguém adiante de nós que lutará as nossas guerras. Bom, chegou este momento. Israel está diante da primeira batalha com Saul à sua frente. E olhando para esse texto, você verá o que você pode aprender nas tribulações. O que ficou constatado aqui para Israel e o que você pode aprender quando você trava as suas batalhas, quando você passa por tribulações. Primeira coisa que você pode aprender é que você é incapaz de salvar a si mesmo. O texto começa apresentando um homem chamado Naás, um amonita. Este homem cerca o povo na cidade de Jabes Gileade. Veja o verso 1, diz: então subiu Naás amonita, sitiou a Jabes Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Lembra aí quem são os amonitas? Os amonitas são aparentados de Israel. Os amonitas são o povo que surgiu fruto do relacionamento incestuoso de Ló, quando estava bêbado ou foi embebedado pelas filhas, e teve um filho com uma das suas filhas. Volte aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 19, e você terá lá o registro
desta história, de quando começa este povo. Gênesis 19, veja o verso 38. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon, até os dias de hoje. Veja que quando Moisés está relatando isso em Gênesis, o povo já enfrentou bastante coisa, já ficou 400 anos escravo do Egito, havia sido libertado do Egito, estava enfrentando problema com os amonitas lá no deserto, e Moisés está informando quem são esses amonitas. Era uma briga antiga, era algo que já vinha de muito tempo, era uma inimizade histórica. Amon é um povo, inclusive, que está listado como um tradicional inimigo de Israel, lá no livro do profeta Jeremias. E tudo isso explica, meus irmãos, o desejo de Naás envergonhar a Israel, mesmo os habitantes de Jabes e Gileade já tendo quase que se rendido de imediato, pedindo: faça uma aliança conosco e nós serviremos a você. Veja, é isso que está no verso 1. Todos os homens de Jabes disseram: faze aliança conosco, nós seremos seus escravos. O povo está rendido. E mesmo diante da rendição do povo, este homem pretende humilhar a Israel. Veja o verso 2. Porém, Naás, amonita, lhes respondeu: farei aliança convosco, sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Não basta a rendição, não basta que vocês estejam aí dizendo que irão me servir, eu faço a aliança, mas vocês vão me servir e eu vou furar o olho direito de cada um dos homens da cidade. Que negócio é esse? Por que ele propõe algo assim? Lembra que nessa época o povo está constantemente em batalhas. E quando o povo vai para a batalha, era costume então segurar o escudo com o braço esquerdo e a espada do lado direito, certo? Com o escudo vinha à frente, tapava o olho esquerdo. A espada está aqui. Eles enxergavam apenas com o olho direito na batalha. Vazado o olho direito, estes homens estão incapacitados para a guerra. Porque experimente agora trocar o escudo de lado e colocar a espada na mão esquerda desse pessoal. Acabou. Não há mais condição deste pessoal lutar, mas eles ainda são capazes de servir como escravos. Isso traria bastante humilhação para aquele povo. É essa então a proposta de Amon. E esse povo fica apavorado, tanto apavorado que eles vão buscar ajuda. E há aqui então algo bastante interessante. Veja o verso 3. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Quando você olha de imediato, você fala assim: não tem lógica um pedido desse. Se o camarada quer ganhar a guerra, ele não vai fazer uma concessão. Olha, eu vou lutar com você, eu vou me entregar a você, mas deixa eu tentar ajuda 7 dias. E Naás deixa. Este homem quer humilhar a Israel, e ele está tão certo da sua vitória, que ele permite que por 7 dias estes homens busquem ajuda. Seriam 7 dias de terror. 7 dias em que eles iriam buscar ajuda e não iriam conseguir nada. 7 dias amedrontados, pensando que se aproxima o dia em que eles terão que se apresentar diante deste homem e os seus olhos serão vazados. Naás entendia que não havia condição de ninguém livrar a estes homens. Dê uma olhada no verso 4. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul,
relataram esse caso ao povo, então todo o povo chorou em voz alta. Há desespero. A situação não é fácil. É iminente o quadro terrível que espera estas pessoas. E diante de um quadro desse, está categórico, você não consegue salvar a você mesmo. É para isso que servem, meus irmãos, as tribulações. Elas servem para mostrar a você que você é fraco, que você não tem condições de salvar a sua vida, que você, ainda que muitas vezes possa achar isso, você não se basta. Por vezes os crentes em tempos de tranquilidade, eles declaram toda a sua confiança em Deus. Nós somos servos de Deus, eu amo Jesus, eu sou fiel ao Senhor. A angústia revela o coração. A tribulação leva muitos desses que declaram de boca a sua confiança a estar desesperados, como está este povo neste momento. Acontece que você olha para as histórias da Escritura que Paulo diz, foram registradas para o seu ensino, e precisa aprender com elas. É preciso que você aproveite as bênçãos desse aprendizado. E é assim que você entende por que Tiago, ao escrever à igreja, diz aos crentes para ter por motivo de muita alegria passar por várias provações. Só dá para ter por motivo de alegria ou passar por muitas provações se as provações servirem ao seu propósito que Tiago diz que está lá. Tornar você semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Tornar você perfeito, como é o Senhor Jesus Cristo. As circunstâncias adversas, as tribulações, irão revelar onde está o seu coração e irão mostrar que você não é autossuficiente, que você não tem condição de salvar a si mesmo. O medo no seu coração é indicativo da sua incapacidade de se salvar. O medo é uma clara demonstração de que você precisa de alguém além de você, de alguém que esteja acima de você. Mas há mais a se aprender nas tribulações. Você pode aprender que Deus usa instrumentos improváveis para salvar a sua vida. Veja o verso 5, Saul vai tomar conhecimento do que está acontecendo. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. Então se lembre aí mais uma vez que o povo havia pedido um rei, pensando exatamente nesse tipo de circunstância. Vai chegar o tempo da guerra, o rei irá adiante de nós. Saul conhecia esse anseio do povo. Ele sabia. Ele estava temeroso. Você viu isso lá atrás. Você sabe que alguns haviam duvidado de Saul após da cena dele escondido lá atrás das malas. Entretanto, a despeito da rebelião do povo que rejeitou o Senhor, a despeito de Saul ser um líder fraco, temeroso, o Senhor capacita este homem temeroso a cumprir o que estava sendo designado para ele como rei de Israel. Dê uma olhada no verso 6. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Perceba então a sequência dos fatos. Saul ouve, tem notícia, o Espírito vem sobre ele, e depois disso ele está irado, e ele diz: eu vou fazer. O que indica claramente a capacitação do Senhor. É o Senhor que usará Saul como um instrumento.
Deus é um Deus misericordioso, meus irmãos, e apesar dos seus pecados, apesar de muitas vezes você também rejeitar a Ele, se você é parte do povo dele, Ele não vai deixar a sua vida. Ele não vai abandonar aqueles que são dele. Deus socorre aqueles que clamam a Ele e usa por vezes instrumentos improváveis. O homem que estava escondido debaixo da bagagem é o homem que vai salvar Israel. É o homem que estará à frente do povo, liderando este povo, porque está de fato capacitado pelo Senhor. Veja os versos 7 e 8. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços, os enviou a todos os territórios de Israel, por intermédio de mensageiros que disseram: assim se fará os bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque, dos filhos de Israel havia 300.000, dos homens de Judá, 30.000. E agora você tem 330.000 homens, como sendo um homem, um só homem, unidos por um líder improvável, por um líder temeroso. É Saul quem está fazendo isso, promovendo isso. É claro, capacitado pelo Senhor. Saul conclama o povo a se ajuntar a ele e a Samuel, e o povo agora teme não a Saul, e não a ameaça simplesmente de ter os seus animais cortados ao meio, mas o texto informa que o povo temeu ao Senhor. O povo atendeu ao chamado do seu líder. E agora então eles vão enviar a notícia àquele povo lá de Jabes de Gileade, que estava desesperado. Veja o verso 9. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, estes se alegraram. E agora o coração que estava temeroso está alegre. A ajuda virá ao amanhecer, quando o sol despontar. Eles estão alegres com toda essa ajuda. E Amon acaba sendo pego de surpresa. Os versos 10 e 11 mostram como que essa estratégia de pegá-los de surpresa leva então o povo de Israel a vencer a batalha. E disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Primeira coisa que eles fazem: olha, amanhã nós nos entregaremos, mas amanhã está chegando o exército. Veja o verso seguinte: sucedeu que ao outro dia, amanhã, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. O homem temeroso que se escondeu no dia da sua própria coroação, improvável, é usado pelo Senhor como instrumento para a salvação do seu povo. Você precisa lembrar que você não deve duvidar do livramento do Senhor. Ele pode acudir a sua vida, e para isso muitas vezes Ele vai usar instrumentos improváveis, meios que você usa e vai dizer: não tem condição. Spurgeon conta como foi a sua conversão. Ele diz que um dia estava indo para certo local de adoração. Ele queria saber a razão, como ele poderia ser salvo.
Naquele dia em que Spurgeon estava indo para esta grande igreja, Deus envia uma nevasca. Ele então não pode ir até aquela igreja, ele se desvia, chega numa igreja pequenina, uma congregação com 12 a 15 pessoas. Naquela congregação de 12 a 15 pessoas, ele chega, ele quer saber sobre a salvação. O pastor não foi. O ministro da palavra não estava. Um homem simples, Spurgeon dizia, talvez um sapateiro ou um alfaiate que sequer pronunciava as palavras de maneira correta, foi quem assumiu o trabalho e pregou naquele dia. Improvável. Foi nesse dia que Spurgeon se converteu. Foi nesse dia, ouvindo este homem, que Spurgeon foi à fé. Mas você não precisa ficar só com essa história. Imagine que o Senhor, quando enviou os seus apóstolos, não enviou doutores. Não foi os mestres da lei que foram enviados, ele enviou pescadores, ele enviou um coletor de impostos, homens simples. Foram treinados por ele, claro, e foram usados para a sua glória. Foram estes homens simples que improvavelmente transtornaram o mundo. É essa a expressão que tem ali em Atos dos Apóstolos. Estes homens transtornaram o mundo. Se você quisesse fazer uma campanha evangelística, talvez você começasse a listar aí na sua cabeça os pastores que deveriam estar nessa campanha. E você iria listar os famosos. Aqueles que as pessoas, aonde eles estão, as pessoas querem ir atrás para ouvir, porque gostam muito de ouvir esses pastores. Eles precisam estar nessa campanha, porque nós muitas vezes confiamos nas pessoas e na capacidade das pessoas. Não me entenda mal. É claro que Deus capacita aqueles que Ele usa. Deus está capacitando Saul. Mas Saul é o homem que as pessoas estão olhando, muitas delas, e dizendo, é este homem que vai nos salvar? E no primeiro século, a igreja precisa se expandir, mas são estes homens? Pescadores, muitos deles iletrados. Não duvide do poder de Deus. Lembre-se, meus irmãos, que o próprio Senhor Jesus, que diferente de Saul, não era temeroso, que diferente de Saul, era completamente capacitado para aquilo que ele iria fazer, foi alguém desacreditado pelos homens. Lembre-se das expressões, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Ou, esse homem aí não é o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos o pai dele e a mãe dele, que negócio é esse? Nós sabemos quem é este homem. Ao se fazer homem, Jesus não veio em uma família nobre, ele veio numa família humilde. Ao ser proclamado rei, ele estava num jumento. É assim que ele entra na cidade. Para Deus, o Messias desde a eternidade é capaz de cumprir os planos. Mas a visão que os homens têm de Cristo é que ele é um instrumento improvável. Nós estamos vendo à noite o julgamento de Jesus por parte de Pilatos. Pilatos está olhando para Jesus com deboche. É este o rei de vocês? Mas é ele que será usado pelo Senhor para a redenção do seu povo. E então você lembra de Paulo escrevendo aos Coríntios? Abra a sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. E logo de início, no capítulo 1, lá nos versos 26 em diante,
Paulo vai falar algo importante, visto que estes irmãos da igreja de Corinto estavam divididos pela preferência de algum pastor, pregador deles. Eu sou de Paulo, eu prefiro Apolo, eu prefiro Pedro, eu prefiro Cristo. Paulo vai dizer no verso 26, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus usa, meus irmãos, muitas vezes, instrumentos improváveis. Não duvide do seu Deus. Mas na tribulação você aprende também que Deus é o grande Salvador. O povo vence a batalha. Os amonitas estão derrotados. E agora o povo, diante da vitória sobre o comando de Esaú, exige a morte daqueles que lá atrás tinham duvidado do rei. Daqueles homens que são chamados lá atrás de filhos de Belial. Veja aí no capítulo anterior, no capítulo 10, verso 27. Mas os filhos de Belial disseram, como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Por que estes homens estão sendo chamados de filhos de Belial? E eles estão fazendo sim uma pergunta pertinente. Como é que um homem desse pode salvar a gente? Entretanto, Saul estava sendo ungido pelo Senhor. Fraco ou não, era um ungido que Deus tinha dado ao povo. E estes homens estavam se rebelando diante do rei. Agora o rei vence a batalha. O povo que estava do lado de Saul falou assim, agora mata todo mundo desse pessoal que desacreditou de Saul. Vamos matar a todos. Veja o verso 12. Então disse o povo a Samuel, quem são aqueles que diziam, reinará Saul sobre nós? Trazei-nos aqui, para que matemos. Agora é a hora de extirpar do povo esse tipo de gente. Mas vem de Saul, do próprio Saul, uma resposta maravilhosa. Verso 13. Porém Saul disse, hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. O Senhor salvou Israel. Saul está compreendendo que apesar de ele estar à frente do povo, a salvação não foi dada por ele. A salvação foi dada pelo Senhor. E aqui neste momento ele se porta de forma humilde, mais uma vez. Ele diz que a glória é do Senhor. E é assim que você precisa encarar, por exemplo, a sua salvação eterna. O homem, ele tenta muitas vezes salvar a si mesmo. Mas quando ele compreende o Evangelho, só resta ele louvar a Deus pela salvação. Porque quando ele olha para o Evangelho, ele percebe que ele não tem condição de salvar a si mesmo. Que é preciso que ele abrace o Redentor. Que ele creia na obra de Cristo Jesus. E que só em Jesus Cristo há plena salvação. Mas não é só isso. É assim que você precisa encarar também os momentos de livramento na sua vida. Seja uma cirurgia bem sucedida, um trabalho bem feito,
qualquer outra coisa que tenha sido usada, onde pessoas foram usadas para abençoar a sua vida, a despeito delas serem os instrumentos e de Deus usar instrumentos, muitos deles improváveis, a glória é do Senhor. É claro que isso não significa que você seja um ingrato e não seja grato aos médicos, a pessoas que trabalham bem, não é isso que eu estou dizendo. O que você não pode achar é que você está vivo porque você estava na mão do melhor médico. Porque a cirurgia foi muito bem sucedida, porque era o melhor profissional. Não, foi porque o Senhor Deus conduziu assim. Poderia até não ser um profissional tão qualificado assim. E há pessoas que passam por situações de emergência e vão cair no hospital e é na mão de qualquer um. E Deus usa. Porque é quando Deus quer. É por isso que nós somos gratos às pessoas, aos instrumentos, damos honra a quem precisa ser honrado, mas a glória é do Senhor. É Ele quem está fazendo por meio dos instrumentos, é Ele quem está acima de todos. Após a vitória, Samuel então conclama o povo a reconhecer Saul, todo o povo, porque anteriormente ele não foi apoiado por todos. Quando ele foi tirado debaixo da bagagem, o povo disse, viva o rei, mas os outros disseram, não, esse aí pode salvar a gente. Então o que ele faz? Veja o verso 14, disse Samuel ao povo, vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. Vamos a apoiar agora este homem. Verso 15, e todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, e cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Em vez de exercer vingança, matando os discordantes, animais foram mortos. Animais foram mortos e oferecidos como oferta pacífica, em gratidão ao Deus que os livrou. O local também é importante. Gilgal é um lembrete, porque para Gilgal, Josué também tinha convocado o povo. Volte lá em Josué, capítulo de número 4. Foi lá que Josué fez o seu memorial, logo depois que o povo passou a pés enxutos pelo Jordão, capítulo 4, a partir do verso 20, as 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal, mesmo local. Então parece que levar o povo para Gilgal é trazer a memória do povo, lembra do que Deus já fez aqui. Os memoriais são importantes. Então, disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco pelo Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. O memorial em Gilgal tinha esse propósito, lembrar dos grandes feitos do Senhor, e agora Deus usa um instrumento improvável. Deus salva o povo. Samuel convoca e diz, vamos renovar o reino, e eles oferecem sacrifícios. Onde? Em Gilgal. No local onde eles deveriam lembrar do livramento de Deus. E você sabe que estes sacrifícios oferecidos apontavam para Cristo. Você sabe que é por conta da morte de Cristo que homens que pecaram
não precisam morrer. Que estes homens que estão sendo livrados da morte, porque Deus é aquele que salva, porque é o dia da salvação, são livrados da morte por conta do sacrifício de Cristo. E que todo aquele que deposita sua confiança no Senhor Jesus Cristo, jamais morrerá eternamente. É Jesus o grande responsável pela sua salvação. Mas não só isso, Ele é aquele que sustentará a sua vida em todos os momentos. É por meio dele que vem o livramento. É por isso que Paulo, volte lá agora em Romanos capítulo 8, vá lá em Romanos capítulo 8. O mesmo Paulo que disse no verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A partir do verso 31 diz assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Percebe onde está a segurança de Paulo? Se Deus já nos salvou por meio de Cristo, o que mais Ele não pode fazer? Ou o que mais Ele não fará? As tribulações devem levar você a louvar a Deus por Jesus Cristo, em quem há salvação. O que você pode aprender nas tribulações? Você pode aprender que você é incapaz de salvar a si mesmo. Você pode aprender que muitas vezes Deus usa instrumentos improváveis. Você pode aprender que Deus é o grande Salvador. Israel enfrentou um momento em que um homem chega diante deles e tenta envergonhar o povo. A semelhança do que aconteceu com Israel, Satanás e este mundo tentarão envergonhar a igreja. E a igreja, por mais que seja descrita como gloriosa, e ela é, por causa de Cristo, ela é composta de pessoas como eu e você, pecadores, fracos, falhos, tão fracos que não conseguimos salvar a nós mesmos, mas temos um grande Salvador. E debaixo do governo de um grande rei, que não é temeroso e que não era falho como Saul, podemos como igreja avançar, porque na força do rei e de acordo com as palavras desse rei, que usa instrumentos improváveis como nós, a igreja cumpre os propósitos do Senhor. Por vezes você pode desanimar no seu trabalho de proclamação do Evangelho, pensando assim, quem sou eu para ser ouvido? Como é que eu vou dar conta de fazer esse trabalho? Lembre-se que você é um instrumento do Senhor. E como tal, você pode ser usado pelo Senhor. Ao Senhor Jesus Cristo pertence a salvação. E essa salvação está revelada na palavra. Lembre-se daquilo que Pedro disse na sua carta. Abra comigo a segunda carta de Pedro. E veja o que ele diz à igreja. Por que não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor? Verso 16. Verso 16 diz assim: por que não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade?
Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. E aqui Pedro cita a gloriosa experiência da transfiguração. Pregamos a vocês, vocês conhecem a Cristo, e nós vimos Cristo ser transfigurado no monte. Sabe o que isso significa? Pedro continua: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, ou a palavra dos profetas, e fazeis bem em atendê-la. Ele está dizendo agora à igreja: olha, nós vimos a glória de Cristo, e a glória de Cristo foi anunciada pelos profetas. Atentem à palavra dos profetas. É por meio da palavra que a igreja avança. E então Pedro diz mais: fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A ideia é que a igreja está avançando apesar das trevas deste mundo, porque a igreja tem a luz da palavra de Deus, a qual ela se apega, e ela precisará fazer isso até um dia. Que dia é esse? Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Até que o dia clareie. Você sabe o que vai acontecer quando clarear o dia? Cristo retorna e mata os seus inimigos. Foi isso que aconteceu também lá na batalha. No raiar do dia, um rei imperfeito chegou com seu exército e salvou Israel. Pois um dia o glorioso e perfeito rei virá e salvará a sua igreja. Até lá, você confia na sua palavra. Você confia no seu rei. Você o adora. Você proclama o nome de Cristo, confiado que apesar da sua fraqueza, você está a serviço de um grande Deus, que, como disse Paulo, escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Tudo isso para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A salvação pertence ao Senhor.